Hoje é dia de várias opiniões de uma só série. Uma novela, um romance, enfim, são mesmo muitos. Vamos a isto. Sim, este vídeo devia ter saído em janeiro. A Rita e a Sandra resolveram recriar o Outubro de Época, mas em janeiro de época. E eu decidi começar numa autora nova de romance de época que está publicada em Portugal, se não me engano pela Leia, espero não estar a dizer nenhuma asneira. Eu não tenho os livros físicos comigo, eu tenho lido muito mais no Kindle. Li 2 em português porque tinha o e-book e os outros acabei por ler em inglês, incluindo as novelas. Eu fiz uma binge reading de toda a série. A série chama-se Sinister Brothers, Os Irmãos Sinistros. Eu sei, é assim um bocado estranho o nome da série para um romance de época, mas é mesmo Irmãos Sinistros e é de Courtney Millan, que foi uma autora que eu adorei descobrir. Eu sou muito picuinhas em relação aos meus romances de época, eu já fui uma grande devoradora, mas acho que todos nós amadurecemos com as nossas leituras e eu amadureci em relação ao romance de época, ou pelo menos comecei a notar algumas coisas que não notava antes e acho que isso faz parte. Não contrario quem lê as outras autoras, que eu não gosto, ou pelo menos encontro defeitos, porque cada um gosta daquilo que quer, ainda bem, porque senão isto seria muito, muito chato viver neste mundo. Mas vamos a esta série da Courtney Millan. Esta série é composta por uma novela, que é a primeira prequela, que é o The Governor's Affair, o primeiro romance a sério, que é A Guerra da Duquesa, em português, The Duchess War, uma mini-novela que fica entre o The Duchess War e o outro romance que se chama A Kiss for Midwinter. Midwinter? Confirmei nas minhas cábulas, é mesmo Midwinter. A seguir segue-se o segundo full-on romance, que é o The Heiress Effect, o plano da herdeira, que também está traduzido em Portugal. Aliás, todos os romances, menos as novelas, estão traduzidos em Portugal. A seguir segue-se A Conspiração da Condessa, The Countess Conspiracy, e depois The Suffragette Scandal, o escândalo da rebelde, como ficou traduzido em Portugal. Ainda tem mais uma mini-novela, que é tão querida, que é Talk Sweetly to Me. Todos nós sabemos que neste género, o romance de época, a heroína irá se apaixonar pelo protagonista e vice-versa, mas lá por serem livros em que o fim é indubitavelmente o mesmo, não quer dizer que não exista algum espaço de manobra para originalidade. E é exatamente isso que Courtney Millan faz, que eu adoro. Aliás, eu admiro a Courtney Millan por querer inovar num género e não insultar a inteligência do leitor, ou neste caso da leitora. Gracias. Ao contrário de muitas autoras de romance de época, ela cria histórias que estimula a inteligência da leitora e não assume que somos todas umas pacóvias. Ao menos coloca história secundária, ou pelo menos contexto histórico, que faz sentido. As suas heroínas são inteligentes, atrevidas, determinadas e verdadeiras forças da natureza. São mulheres reais que não mudam de personalidade quando conhecem o protagonista e não viram parvas e estúpidas. O cenário desta série, espero não estar a dizer nenhuma asneira, é o cenário vitoriano, mas eu acho que ainda tem alguma parte jujuriana, do tempo do rei Jorge. E a Courtney Millan não se coíbe de abordar temas polémicos para a época e dá uma riqueza incrível à história. Ela aborda a reforma política, o preconceito contra a mulher trabalhadora e o direito ao voto. Nestes livros existe ainda a menção a um casal do mesmo sexo. Eu nunca tinha lido um romance de época em que faziam menção a um romance homossexual tão descaradamente como nestes livros. Os protagonistas
protagonistas masculinos também não são aqueles deuses em que se vê em muitos livros deste género. Eles não são intocáveis, são mentirosos, ou pelo menos eram mentirosos, ladrões, filhos de homens com uma índole não muito recomendável. Até há um deles que fica nervoso e falha no sexo. What? Pois, isto acontece nos livros da Courtney Millan. Ainda não perceberam por esta minha crítica geral à série, eu adorei conhecer a escrita desta autora. E ela, sim, consegue se destacar num manancial enorme que existe de autoras de romances de época. É original, não se importa de correr riscos e é uma verdadeira descoberta. Eu agora vou-vos falar um bocadinho de cada novela e de cada romance. O The Governor's Affair é uma prequela de todos os livros e é a história de Serena Barton, que vai enfrentar o The Wolf of Claremont, o lobo do Duque de Claremont. E ele é chamado assim porque ele resolve todos os problemas do Duque de uma maneira ou de outra. Às vezes não é da melhor maneira ou da maneira mais correta. Claremont, como eu já vos disse, é um duque e ele encomenda este trabalhinho ao seu lobo de caça, ao seu homem de trabalhos. É tipo um limpezas que tenta varrer a poeira para debaixo do tapete, cujo nome é Hugo Marshall. Hugo tem de evitar a todo o custo e das mais variadas formas, porque o Duque lhe deu carta branca, que a Serena diga um segredo que tem sobre o Duque de Claremont e que vai destruir a fama do Duque e vai-lhe criar muitos problemas na sociedade e com a mulher. O problema é que o lobo de Claremont, o nosso Hugo, nunca enfrentou uma mulher como a Serena. Ela não luta só por si, ela luta também pela irmã, que vive num quarto e não quer sair. E a autora nunca diz, mas pela clínica e pelos sintomas parece que a irmã dela sofre de agorafobia, que é a fobia de sair à rua e de contactar com as outras pessoas. Ou seja, Serena não vai lutar só por si, mas também por a irmã, e isto é muito, muito poderoso. E o nosso Hugo fica um bocadinho balanceado. As personagens são deliciosas, particularmente a Serena. E eu também gostei muito da abordagem da autora à Frederica, mas toda a gente a chama Free, que é a irmã da Serena. Gostei também do Hugo Marshall, achei demasiado impetuoso em algumas decisões, mas é uma novela e é muito pequenina, por isso temos de dar o desconto. É uma breve, mas deliciosa introdução a esta série. Contudo, acho que o final foi muito abrupto para um início tão entusiasmante. Mas como vos disse, é uma novela e tem poucas páginas. Eu dei-lhe, ou vou-lhe dar, 3 estrelas e meia no Goodreads. O primeiro romance mesmo, que tem 300, 400 páginas, é o The Duchess War, A Guerra da Duquesa, que está traduzido em Portugal. Aqui temos a história de Minerva e Robert, que é o filho do primeiro duque que aparecia na novela. Ele é o atual Duque de Claremont. A Minerva vive nas sombras da sociedade vitoriana, mas por opção. Ela tem um segredo que a tornaria o alvo da chacota de toda a sociedade se viesse ao de cima, e ela opta por desaparecer nas sombras. Do mesmo modo, Robert tenta fugir ao passado e à fama do pai, e nas encruzilhadas da vida eles acabam por se cruzar. Apesar de Minerva não ter grandes atributos físicos, ou pelo menos atributos de beleza reconhecida na época, o Robert não consegue tirar a Minnie da cabeça, pelo menos tirar os seus lindos olhos da cabeça dele, e da maneira como ela lhe falou de igual para igual. Inteligente, determinada e que basicamente fez gato-sapato dele. Aqui verificamos o que a Courtney Millan faz tão bem. Ela usa o que pode ser humilhante para a sociedade de época, ou pelo menos não tão bem vistos, para fazer triunfar as suas personagens. Ela desconstrói o homem e a mulher perfeita e dá-nos 2 personagens reais, com defeitos, com virtudes, mesmo assim consegue dar um ar de conto de fadas. Vou-lhe dar 4 estrelas. Entre a Guerra da Duquesa e o próximo romance, há outra novela que se chama o The Kiss, não é The Kiss, é A Kiss of Midwinter, que é uma novela perfeita para se ler no Natal, porque passa-se no Natal, e é a história da Lídia, que é a Minnie
não é a Minnie, é a melhor amiga da Minnie, que é a Minerva do primeiro livro, e de Jonas Grantham, que é um médico da aldeia onde ela vivia. Eles são o par imperfeito, perfeito, de Natal, que andam sempre às turras um com o outro, mas que não conseguem esconder o facto de que estão apaixonados um pelo outro. A novela peca porque a Courtney Millan tenta passar que o Jonas é uma pessoa com humor, mas eu não entendi muito o humor do Jonas. Parecia-me demasiado seco, e eu não gosto de humor muito seco. E eu vou-lhe dar 2,5 estrelas. A seguir à novela temos o segundo romance, que também está traduzido em Portugal, que chama-se O The Heiress Effect, O Plano da Herdeira, e traz-nos a história da Jane Fairfield, que é uma heroína fabulosa. Jane é dona de um dote gigantesco, muito cobiçado, mas ela tem de evitar casar a todo custo porque ela ainda tem a irmã, que é menor, sob a tutela de um tio que não tem propriamente das melhores caratas. Para afugentar todos os pretendentes interessados no seu dote, a Jane cria todas as artimanhas possíveis e imaginárias. Elas incluem ousar o mais horrendo e ostentoso vestido de toda a festa. Nota-se claramente que é um vestido caro, porque tem imensas coisas, mas ela faz de propósito para não ser de bom gosto. Inclui também dizer tudo o que pensa sobre as pessoas em determinados jantares e bailes, o que não cai propriamente bem na época, porque uma mulher devia de ser silenciosa e não devia de apontar os defeitos, particularmente dos homens. E ela fala brilhantemente. Numa época em que uma boa esposa media-se pela obediência e pelo silêncio, Jane cria uma fachada. Não é bem uma fachada porque ela também é assim, mas ela exagera este facto de ser de língua afiada, inteligente e que não tem problemas em, como é que eu devo dizer isto? Humilhar certas pessoas, mas não é bem humilhar porque teoricamente os homens não podiam ripostar, como uma mulher dizia, mesmo sendo verdade, mesmo dizendo que um homem é porco a comer num baile, e ela não tem problemas em dizê-lo. E ela estava muito bem assim até que conhece Oliver Marshall. Vai ver além do espetáculo, que é Jane Fairfield. Oliver também não é um verdadeiro elemento da aristocracia. Está a tentar lutar pelo direito ao voto de todas as pessoas, inclusive dos pais, que não são verdadeiros ricos, não são sangue azul, pelo direito dos trabalhadores. E como ele não tem sangue azul, apesar de ter grandes conexões com esse mundo, ele está a ter obstáculos difíceis de ultrapassar. Oliver é o bastardo de um elemento da aristocracia, mas foi criado por uma família trabalhadora. Tem de navegar com cuidado uma sociedade que não o vê com bons olhos. Estamos dentro da história das reformas, da luta pelo voto. Tem um humor absolutamente delicioso entre as personagens, entre as picardias deles os dois, porque é um humor inteligente. A troca entre eles de diálogo é fabulosa. Fantástica. Eu também vou-lhe dar 4 estrelas. Agora vamos entrar no terceiro e quarto romance, e aqui é que se vê como Courtney Millan é excelente a criar personagens secundárias e histórias secundárias muito, muito, muito boas. Esta é a história de Viola Waterfield, que é uma condessa viúva, muito inteligente, cientista, que elabora as suas próprias teorias científicas, mas que não pode publicar no seu nome. Primeiro, não seria muito bem visto pela época uma mulher publicar trabalhos científicos, aliás, ninguém o leria, infelizmente. E depois ela faz experiências sobre reprodução de plantas, de animais, e ela, como mulher, falar em auditórios sobre sexo e reprodução não seria particularmente bem visto pela sociedade. Então ela pede ajuda ao seu amigo da infância, o Sebastian Mailer, para se predispor, ou seja, ser a face dela e pôr o seu nome como autor. Sebastian é assim a face para o mundo e também o seu grande colaborador nestas experiências científicas. Contudo, após anos e anos disto, Sebastian quer desistir
deste pequeno arranjinho que eles têm os dois, porque ele acha que está a ter crédito por uma coisa que não é dele e que é de Viola. Além de que ele ama desesperadamente a Viola desde que a conhece. Viola não quer ceder este amor porque não quer estragar a amizade entre os dois e por algumas coisas que se aconteceu no casamento dela, mas Sebastian também não está propriamente inclinado para desistir. Acho que aqui a Courtney Millan atinge o seu auge entre a antecipação do romance, a corte e o próprio romance em si e as personagens muito bem elaboradas. Eu dei-lhe 5 estrelas no Goodreads. O quarto e último romance chama-se O Escândalo da Rebelde e traz-nos uma personagem feminina, forte e muito opinativa. Free Marshall, ou Frederica Marshall. A Free gera um jornal em Londres. Yep. Ela é dona de um jornal numa época em que as mulheres não eram propriamente donas de nada. E ela não se coíbe de delatar todas as injustiças que ela vê. Inclusive, ela chega-se a pôr em todas as situações mais perigosas possíveis para as relatar e as dar a conhecer ao mundo. Entre elas está a luta consistente e a maior luta da vida da Free, que é a luta pelo direito ao voto feminino. Entra em cena Edward Clarke, que é incumbido pela família dele de destruir o jornal da Free, porque ela fez umas colunas ou umas histórias não muito simpáticas sobre a família dele. Há um problemazinho, o Edward acaba por se apaixonar pela Free. A Courtney Millan brinca com o facto de a Free ser claramente mais inteligente que o Edward Clarke, que é o seu protagonista, o seu interesse amoroso, e inclusive ele acaba por se divertir com ela e se divertir com isso, por ser menos inteligente do que ela. Claramente é uma visão nova e muito refrescante neste tipo de romances de época. Toda a situação da luta da mulher pelo direito ao voto, da luta dos trabalhadores, é muito explorado neste livro. Também lhe dei 5 estrelas. Continuo sem perceber se gosto mais deste ou do outro. E por fim temos a última novela que fecha esta série dos Irmãos Sinistros. Eu já vos explico porque é que se chama Irmãos Sinistros esta série, que se chama Talk Sweetly to Me, que é uma novela muito pequenina e que eu gostei particularmente da personagem feminina, mas não gostei nada da personagem masculina. Não deixa de ser original no seu meio, porque a protagonista, que é a Rose Sweetly, é duas coisas que naquele tempo seriam polémicas. É inteligente e matemática e é de raça negra. A maioria das pessoas revira os olhos quando ela começa a falar sweetly, ou seja, quando ela começa a falar no seu próprio dialético matemático. Mas Steven, que é o nosso protagonista, fica imediatamente intrigado. Ele é um colunista famoso de um jornal e contrata a Rose para lhe dar aulas de matemática. O problema desta novela é que o Steven não é um protagonista tão carismático como os anteriores, e depois de ter lido vários personagens masculinos tão bem criados, este soube-me pouco. A classificação mais baixa que eu tenho da série, eu dei-lhe 2 estrelas. Enfim, porque é que se chamam esta série Irmãos Sinistros? Chamam-se Irmãos Sinistros porque a maioria dos protagonistas dos romances, não das novelas, que são o Robert, o Oliver, já me estou a esquecer do nome deles, o Sebastian, são amigos de Elton, da faculdade, e eram conhecidos da faculdade como irmãos sinistros porque andavam sempre juntos e tinham um ar de quem andava sempre a aprontar alguma. Inclusive, a Viola é um membro honorário dos Irmãos Sinistros. Eu concordo particularmente com o título de Sinistros, nem por isso, mas não deixa de ser uma série que eu gostei imenso de ler e que me diverti imenso a ler, fartei-me de rir em algumas partes desta série e finalmente conheci uma autora que espero continuar a ler de romance de época e que não me desiluda. Espero que tenham gostado desta opinião enorme para o janeiro de época e vemos no próximo vídeo. Tchau!